Concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro para o cargo de analista. Ainda não é o fiscal de rendas, é analista de planejamento e orçamento. Um cargo muito bom, nível superior, formação em qualquer nível superior e um salário inicial ali mais de R$ 12.000. E quem está lá dentro, a gente já olhou nos sistemas aqui de transparência, está ganhando muito mais que isso. Acho que tem pessoas ganhando até R$ 30.000 bruto nesse cargo lá dentro da Prefeitura. Matérias razoavelmente comuns para essa área de orçamento. Quem está estudando para tribunais de contas já viu a maior parte desse edital aqui. Se você é da área fiscal, tem algumas coisas que você já pegou, que você já estudou, e algumas matérias aqui que caem na área fiscal também. Não tem nada muito 100% exclusivo. A área fiscal e a área de controle, de tribunais de contas, são muito parecidas. Então, quem está avançado em uma das duas consegue fazer provas na outra área também. Mas tem que estar avançado. A banca é FGV, beleza. A prova está marcada para o dia 27 de agosto, então a partir da publicação do edital a gente tem aí 3 meses e meio, é um tempozinho razoável, mais ou menos uns 100 dias. São 18 vagas iniciais, ok? Sendo 13 de ampla concorrência, uma para portadores de deficiência e 4 para negros, salvo engano. Prova objetiva apenas, então se você odeia discursiva, ponto para você, e as inscrições vão até 12 de junho, então não vacila. Não vou enrolar muito, vamos analisar o que o edital mostrou para a gente aqui de matérias e de divisão de pontos e vamos falar de como se preparar, como fazer uma estratégia nessa reta final, como que é uma preparação pós-edital para um concurso desse nível. Certamente vai ser um concurso bastante difícil e interessante. Bom, matérias clássicas aqui, como eu falei, a gente tem língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade geral. Essa parte societária é pequena, não é nada muito novo assim. Outra matéria bastante comum, raciocínio lógico quantitativo, matemática financeira também. Essas são as mais comuns aí para todas as áreas. Além disso, a gente tem economia, que é o terror de muitos concurseiros, mas é só macroeconomia nesse caso. Então, sim, podia ser pior, podia ser micro também. A gente tem aqui contabilidade pública, que é uma das matérias mais importantes da área de controle. Está lá, esse é o nome correto dela, contabilidade aplicada ao setor público. Finanças públicas, aí é o seguinte, se você pegar finanças públicas, orçamento e planejamento e direito financeiro, é mais ou menos o seguinte. Você tem assim, finanças públicas, planejamento e orçamento, planejamento quer dizer, orçamento aqui, direito financeiro aqui. Mais ou menos assim. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Elas têm muita interseção. Então, o seu cursinho provavelmente não vai repetir, ou talvez não devesse repetir, mas se você vai ter uma aula ali de LRF numa matéria, vai cair LRF na outra matéria também. Você não vai ler 2 vezes, né? Então, provavelmente o seu cursinho vai se organizar nesse sentido e você vai ter as aulas bem definidinhas ali. O que pode acontecer é que, pelo seu cursinho, a maioria das aulas fica dentro de uma matéria. Então, você vai falar, pô, o material dessa outra matéria aqui está pequeno, mas tem conteúdo dessa matéria que está sendo ensinado na outra matéria, tá? Então, elas têm muita parte de interseção entre elas e razoavelmente pouca coisa realmente que é exclusiva de cada uma dessas matérias, tá? Isso é bom, porque você vai e volta, vai ter contato com esses assuntos aí, e eles servem para muita coisa. E a gente está vendo os nomes, principalmente planejamento e orçamento público e direito financeiro. Eles, em diversos editais, também são chamados de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Então, são nomes que se misturam dependendo da banca, do órgão, de tudo mais, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Você vai ter PPA, LDO, LOA, LRF, Receita Pública, Despesa Pública, aquela coisa toda está espalhado, misturado nessas matérias aí, beleza? E são clássicas da área de tribunais de contas, então nada que você vá pegar aqui que é muito diferentão se você já estuda para tribunal de contas. Lembrando que a gente tem o concurso do TCDF vindo aí, então se você é dessa área, se mantenha nessa área e sempre tem concurso bom surgindo na área de tribunais de contas. E se você é da área fiscal, dá uma olhada nesse edital e vamos lá, primeiro passo. Você tem que dar uma olhada pelo seu cursinho no tamanho de cada matéria.
eu vou fazer essa análise para os meus alunos do acelerador de estudos e do coaching, principalmente levando em consideração o tamanho de cada matéria para a gente conseguir distribuir a carga horária de estudo entre as matérias. O primeiro aspecto é esse, tamanho. A matéria que é maior precisa de mais carga horária, precisa de mais tempo, ok? Matéria menor, menos carga horária. Matéria já lida, menos carga horária. Matéria toda cheia de aulas inéditas, mais carga horária. É a sua principal ferramenta nesse momento para planejar é distribuir a carga horária. Então, como a maioria dos cursinhos ainda não atualizou, o edital saiu hoje, eles não atualizaram ainda a quantidade de aulas, eu não vou fazer essa análise agora, mas se você é meu aluno, lá dentro da comunidade vai ter essa análise até o final de semana. Ok? Se você não for meu aluno, ainda dá tempo, eu estou com matrículas abertas até sexta-feira. Que dia que é sexta-feira? 12 de maio, para o Acelerador de Estudos, que é o meu programa, tipo a mentoria em grupo, em que eu te ensino a estudar. Estou com matrículas abertas para o Acelerador de Estudos até sexta-feira, dia 12 de maio. Você vai aprender ciclo de estudo, revisões periódicas, a minha metodologia de revisão de 4 grupos, flashcards e caderno de erros, quando utilizar, técnicas avançadas de memorização e várias outras coisas que você nem sabe que interferem no seu estudo. Então, assim, o meu curso é completo, não escondo nada, não tem nenhuma técnica secreta que fica só no coaching. Não, tudo que eu ensino sobre como estudar está lá bonitinho e organizado dentro do acelerador de estudos. Beleza? Clica no link na descrição e vem para o acelerador. A primeira aula vai ser já nessa semana, na quinta-feira à noite, se eu não me engano. Ok? Então não demora a entrar não. As aulas ficam disponíveis depois, você pode assistir quantas vezes quiser. Então vamos lá. O primeiro aspecto é o tamanho. Talvez você precise esperar 1, 2 ou 3 dias para saber o tamanho de cada matéria exatamente e levar isso em consideração. O outro aspecto é a quantidade de pontos que cada matéria vai valer. Então a gente tem português que vai valer 30 pontos, já contando com o peso da matéria, que é muito importante. Os direitos administrativo e constitucional vão valer 40, vamos botar aí mais ou menos 20 mais 20. Interessante, né? Vale muitos pontos. Eu escrevi atrás de mim ali, mas não tem problema. Contabilidade vale só 10, economia também e raciocínio lógico quantitativo também, 10 pontos cada um. A gente vai ter 20 pontos para contabilidade pública, 20 pontos para finanças públicas. É muito ponto para finanças públicas, tá? O edital não está muito grande nessa matéria, então, assim, o custo-benefício dela é muito bom. 50 pontos para planejamento e orçamento público. Entra de cabeça nessa. 10 pontinhos para matemática financeira, que resolveu aparecer aqui na P2. E direito financeiro com 20 pontinhos. O que a gente tem de muito doido que acontece mesmo nos editais? A segunda matéria mais importante é português. E é português da FGV. Vamos começar por isso aí. Você tem que treinar muitas questões FGV. Se você quiser estar bem nessa matéria, você vai fazer questões FGV. Vai errar horrores e o que você estiver errando, você vai jogar para o caderno de erros ou para os flashcards. Vai se organizar nesse sentido para pegar os seus erros, pegar as partes difíceis, pegar as decorebas, pegar as maluquices da FGV e separar no caderno de erros para você reler de vez em quando e para fazer a sua revisão de véspera também. Tá? A primeira matéria, né, mais importante, como a gente falou, é planejamento e orçamento público. Planejamento é bem pequenininho, orçamento público não é tão grande assim, então não tem história. Essa é uma matéria que você tem que ler inteira e revisar inteira várias vezes. A gente vai falar sobre revisão daqui a pouquinho. Constitucional e administrativo são matérias que você já vem estudando há muito tempo, então não são matérias que vão demandar ou que merecem muita carga horária. Você vai basicamente fazer revisões, também revisões e questões, também usar cadernos de erros e flashcards. Diogo, mas surgiram umas aulas aqui que eu nunca vi e tal. Leia essas aulas primeiro e depois coloque a matéria toda no modo revisão. Ok? Outra matéria importante, as outras importantes são contabilidade pública. Aí é o seguinte, não tem nada não. Contabilidade pública, ela fica um pouco mais fácil se você tem noção de contabilidade geral e se você tem noção de orçamento público. Mas eu não vou te falar para deixar a contabilidade geral para depois, porque a gente está no pós-edital. Então você vai ter que encarar agora também.
quando você for estudar para outro edital, e se você for iniciante, tenta pegar ali contabilidade geral e orçamento público, administração financeira e orçamentária, antes de pegar contabilidade pública. Finanças públicas, já falei, não tem mistério, é pegar e ler. Matemática financeira. Matemática financeira e raciocínio lógico quantitativo, cada um deles vale 10 pontos. É o seguinte, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender porque estão separadas. Então, se as duas estivessem juntas, valeriam 20 pontos, que é uma pontuação grande aqui para essa prova. E separada significa que você vai ter ali, Diogo, eu não consigo aprender matemática financeira de jeito nenhum. Tem 10 pontos ali que você não vai alcançar. Então, encara a matemática financeira, encara raciocínio lógico quantitativo, separa essas matérias no ciclo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se precisar, separa raciocínio lógico quantitativo, mas eu acho que não vai precisar. E vai ter que dedicar uma boa carga horária para essas matérias, porque exatas demandam tempo para treinar. Se tiver repetitivo, está fazendo questões muito parecidas, tranquilo. Não fica ali tanto tempo revisando aquele assunto. Mas tem muita coisa, você está errando, você vai ter que revisar. Detalhe, para exatas é ainda mais importante você utilizar a prática espaçada, que significa você fazer as revisões de forma espaçada no tempo. Beleza? Então, você tem que se organizar. As minhas revisões de 4 grupos que eu ensino no acelerador de estudos, eu ensino um passo a passo para isso aqui. É uma aula de 40 minutos, a gente usa uma tabelinha que eu fiz, fica uma coisa bem legal, a revisão fica completamente organizada. É show. Mas, em linhas gerais, o que você tem que fazer? Cada um dos assuntos tem que ser visto várias vezes, no decorrer do tempo. O que você aprendeu na escola, de ficar um tempão num assunto só de matemática, até enjoar e depois nunca mais voltar nele, não funcionou na escola e não vai funcionar agora. Então você faz um pouquinho de questão desse assunto agora, mais um pouquinho de questões desse assunto depois, e você vai encaixando as diversas revisões para ter contato com diversos assuntos, um depois do outro. Um pouquinho de cada vez. Isso é prática espaçada junto com prática intercalada. Funciona muito melhor. Então, você vai revisar o assunto, sei lá, diz um assunto de raciocínio lógico aí. Tabela verdade. Você vai fazer 5 questões disso agora, mais 5 questões daqui a alguns dias, mais 5 questões uns dias depois, mais 5 questões outros dias depois. E nesse meio aqui você vai intercalar outros assuntos também. Então, na verdade, você está intercalando, você está fazendo a prática espaçada e você está fazendo a prática intercalada ao mesmo tempo. Sacou? Isso é muito importante, especialmente para exatas. Daí que saiu a minha técnica de revisão. Tá bom? A gente tem pontuação mínima, mas é de 50% na P1, 50% na P2, e você não pode zerar nenhuma matéria. Lembra do que eu falei ali para raciocínio lógico, para matemática financeira e atenção à economia. Teve gente na prova da Receita Federal que foi eliminado em economia. É uma matéria difícil, com uma banca difícil, então economia fica uma coisa terrível nesse caso. Tá? Em linhas gerais, você vai finalizar conteúdo. O ideal é que você leia tudo de todas as matérias. Esse tem que ser o objetivo primário do concurseiro. Diogo, mas tem um cara que passou sem ler tudo. Beleza, mas esse cara não estava lá, super iniciante, não leu tudo e passou. Esse cara já tinha uma carga de estudo, já tinha várias matérias dominadas e uma ou duas ele não estudou toda e passou. Beleza? O cara que é iniciante assim e não estuda tudo dificilmente consegue aprovação. Tem casos, mas é muito raro. A sua meta inicial tem que ser ler o máximo possível. Então entenda que neste momento é mais importante você avançar em conteúdos novos do que ficar revisando conteúdos antigos. Melhor pegar a aula nova. Por isso que eu falei, finaliza as matérias logo, a leitura das aulas novas, para depois ficar fazendo as revisões. Beleza? Enquanto você está lendo, se tiver muita aula para ler, Diogo, eu nunca li nada de orçamento público. Beleza, você vai lendo e vai fazendo um pouquinho de revisão no meio do caminho. Tá? Mas você não vai ficar agora, não, eu vou revisar tudo primeiro para depois pegar as aulas novas. De jeito nenhum. Avança no conteúdo porque você não pode zerar as
matérias. Tá? E o que são as matérias? É cada uma dessas linhas. Então, se você errar tudo de societária, não tem problema. Porque contabilidade geral e societária é uma matéria. Ok? Planejamento e orçamento público é uma matéria. E direito administrativo e constitucional é uma matéria. Também. Ok? Revisão. Não faça resumos, pelo amor de Deus, não são eficazes e agora no pós-edital eu não preciso nem te falar que não vai dar tempo. Então, se você ficar tentando resumir, mas como é que eu vou revisar? Via questões. Faça questões de um assunto, depois questões de outro assunto, depois questões de outro assunto e vai girando por todos os assuntos dessa forma. Isso que é preparação para concurso. Beleza? Ah, mas fulano de tal defende resumos. Ele fez resumos e muitas questões. O outro lá fez mapa mental e muitas questões. O outro fez não sei o que lá e muitas questões. O que interessa mais é questões. Claro, você vai usar um caderno de erros ou flashcards para separar as decorebas. Aquilo que é importante, aquilo que você está errando. Diogo, não vai dar tempo. Foi mal, já li matéria quase toda e não fiz nada. Nem caderno de erros, nem flashcards. O que eu faço agora para revisar? Com a matéria finalizada, você vai ficar refazendo as questões que você errou, porque ali estão as suas dificuldades. Então é um caminho, é um atalho para você que não fez caderno de erros ou flashcards até agora. Refaz as questões que você errou. E na última semana, antes da prova, é entrar de cabeça nessas coisas. Decoreba, difíceis e o que você está errando. A última semana é basicamente isso. Você não vai ler quase nada novo ou não vai ler nada novo na última semana. Você vai fazer aquela boa e velha decoreba que a gente fazia na época da escola, da faculdade, que funcionava. Para concurso também. Na última semana, você pega e lembra no dia da prova. Mas você não vai conseguir ler tudo na última semana. Então tem que estar muito bem ali refinado, filtrado, para você saber o que você vai revisar, faltando 5, 4, 3 dias para a prova. É pouca coisa, ok? Um pouquinho de cada matéria. Matrículas abertas para o acelerador de estudos, link na descrição. Clica ali, vê como é que funciona para saber e tal. É a minha mentoria em grupo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Me segue no Instagram, Prof. Diogo Moreira. Manda sua dúvida por lá também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.